Olá, eu sou Thais Herédia, falamos direto do estúdio da Febraban Tech Trends, dessa que já é reconhecida como a maior feira de tecnologia e inovação do Brasil, a Febraban Tech. Estamos em junho de 2023, trazendo aqui para o nosso podcast os temas mais importantes que estão passeando aqui por essa feira, tão interessantes e que vão despertar em você uma curiosidade ou um interesse para melhorar a tomada de decisão dos seus negócios. Pois agora presta atenção, sabe por quê? Nós vamos conversar sobre finanças sustentáveis. Esse é um tema que já nos rodeia há algum tempo, mas ainda é distante para muita gente. Há um trabalho gigante para espalhar esse conceito e transformar as finanças sustentáveis num fundamento de funcionamento do sistema brasileiro. Para isso, nós estamos recebendo aqui o Guilherme Teixeira, que é sócio da Nint, que é uma empresa de consultoria e avaliação de ESG, que é aquela sigla que você já conhece, meio ambiente, social e governança, esse tripé para a gestão dos negócios que a gente passou a referenciar, né, o acompanhamento das empresas. Vou contar um pouquinho quem é o Guilherme. Antes, vou te dar boas-vindas, meu caro. Que bom ter você aqui. Obrigado, Thaís. Prazer estar aqui com também todos os espectadores do Videocast. Obrigada, Guilherme. Vou te apresentar mais um pouquinho. Olha, o Guilherme é diretor de consultoria ESG para instituições financeiras e fundos. Ele atende as principais instituições financeiras, seguradoras, investidores em ativos alternativos do Brasil e as suas jornadas ESG e de investimento de impacto. Nós vamos descobrir isso tudo com ele. Na Nint, desde 2014, o Guilherme assessora, inclusive, a Febraban, na incorporação das recomendações de uma sigla que é em inglês, mas que quer dizer força-tarefa para a gestão financeira relacionada à mudança climática. Ele está tratando desse tema desde 2018 e na agenda também de finanças verdes do setor bancário nacional. Ou seja, Guilherme, você está no meio do furacão onde as coisas estão acontecendo para esse debate. Guilherme, eu acho que a gente pode começar tratando um pouco de conceitos, né? Finanças sustentáveis, a correlação desse conceito com o que acontece aqui no Brasil. Claro, bom, é muito bom poder falar de finanças sustentáveis, como você comentou. É um tema que já está no setor financeiro há um tempo, mas ainda tem muito a ser feito, né? E a gente está aqui nesse evento, Febraban Tech, trazendo inovação. E finanças sustentáveis é sobre inovação também, né? Basicamente, aqui, para sair do jargão, né, a ideia é considerar questões sociais e ambientais, ou seja, direitos humanos, direitos trabalhistas, relação com a comunidade, biodiversidade, mudança climática, tudo isso nas decisões de investimento, né? Não é algo novo. É claro que nos últimos anos, aí, certamente, a sigla ESG cresceu, né? Mas a gente tem mais de um século de relatos de consideração de questões sociais para os investimentos. Inicialmente por questões éticas, mais religiosas, depois ali por perto dos anos 60 e 70, quando a gente teve maior conscientização sobre a crise ambiental, questões ambientais, a gente passou a ter movimentos sociais, a sociedade civil olhando para o papel das empresas, o impacto delas no meio ambiente, na sociedade, e também os investidores. Grandes marcas surgiram daí, né? Greenpeace, WWF, quer dizer que são muito mais do que marcas, né? São referências, movimentos super importantes. Exato, exato. E no final, as atividades das empresas, elas só são viabilizadas com recurso financeiro, né? Esse recurso financeiro vai vir dos investidores. Então faz sentido não só olhar para a empresa, para as práticas da empresa, mas para quem está financiando, né? Foi muito nesse sentido que começou a se fortalecer esse conceito das finanças sustentáveis, a agenda que hoje é a agenda ESG do setor financeiro. E como é que o Brasil está hoje com as finanças sustentáveis? Qual é o tipo de investimento? Qual é a procura, o desenvolvimento, a velocidade de crescimento das finanças sustentáveis? Ela condiz com o tamanho do Brasil ou ainda tem muito para ganhar?
Bom, tem muito ainda para ganhar, mas a gente viu uma aceleração muito grande nos últimos 5 anos. A gente pode falar assim. Está relacionada a essa coisa do ESG, não? Exato, né? Principalmente por uma questão climática, né? Então, a gente falou um pouquinho de histórico, né? Nesse histórico, nos últimos 10, 15 anos, a gente teve um grau de discussão e compromissos internacionais de clima muito maior, né? Então, o Acordo de Paris de 2015, isso ajudou a acelerar a percepção de que as empresas e os investidores tinham que ser parte dessa agenda, né? No Brasil não é diferente, porque a gente tem um desafio climático enorme, né, como sociedade, seja não só o nosso impacto para aumentar aqui as mudanças climáticas, mas a nossa possibilidade de ser uma solução, né, como sociedade, como setor empresarial, para mitigar as mudanças climáticas. Então, houve o crescimento da agenda ESG nos últimos anos, pela movimentação do setor empresarial, do setor privado, do setor público também, bancos públicos, e ao mesmo tempo a gente teve o Banco Central, em 2021, atualizando as suas normas de gestão de risco social, ambiental e climático para os bancos. Então, hoje, a gente tem uma agenda do setor bancário, principalmente, muito forte. Alguns fundos de investimento já olhando a oportunidade, né, de fazer o chamado investimento de impacto, ou seja, investir em setores como energia renovável, agricultura Aqueles que vão fazer a diferença nesse tripé, né, nessa dupla aí que é inseparável, a questão do social, né, com o meio ambiente, né? Exato. E isso vem avançando, não só para o setor bancário, fundos, mais recentemente as seguradoras no Brasil também, são parte desse setor financeiro e vem avançando nessa agenda, mas a gente vê principalmente ali no setor bancário mais de 15 anos de regulação sobre o tema, de compromissos voluntários, inclusive com a FEBRABAN aqui, e isso acelerou nos últimos 2, 3 anos, né? Então a gente vê uma aceleração, ainda tem muito, né, como você perguntou, muito a crescer, mas essa velocidade está maior nos últimos anos. Vamos falar um pouco do instrumento, porque nós conversamos aqui sobre as premissas, né? A premissa de fazer a gestão do negócio a partir desses princípios. O mecanismo para isso é o mercado de capitais, portanto, aí temos, né, uma gama de produtos que já está no mercado e está se desenvolvendo. E de 2015 para cá, foram emitidos aqui 200 milhões de reais em títulos verdes. De novo, é um pouco parecida a pergunta que eu te fiz agora há pouco. É condizente com o tamanho do Brasil ou tem muito espaço ainda para ganhar? Tá. Bom, esse é um mercado novo, né? Como você falou, a oportunidade de usar o mercado de capitais como um instrumento, como um veículo para a gente direcionar mais capital para projetos, para empresas que ajudem a resolver desafios sociais e ambientais, né? Surgiu mais ou menos ali em 2015 com uma ou outra operação e aí, como você falou, somou já 200 bilhões de reais, então é bastante. 200 bilhões, não milhões. Eu falei errado, 200 bilhões. É bastante, né? Mais de 300 operações, são chamadas operações rotuladas como sustentáveis, né? São os green bonds, né? Os green loans, uma debênture verde, um empréstimo rotulado como verde, como social. E foi numa velocidade muito grande, né? Então, até 2021, em 2021, a gente teve quase 100 bi dessas operações. Ou seja, mais do que todos os anos entre 2015 até 2020. No ano passado, a gente teve um pouco de retração, mas porque o mercado de capitais, mercado de dívida no Brasil retraiu por questões macroeconômicas. Mas o percentual de operações sustentáveis dentro do total de operações de dívida, né, títulos de dívidas, debêntures, CRI, CRA, ele segue crescendo, né? Então, isso também é uma sinalização positiva. Tem um espaço ainda para crescer, mas ele está crescendo dentro do total de operações de dívida que a gente tem hoje no Brasil. Guilherme, você passou por isso rapidamente na resposta anterior, quando você falou da regulação do Banco Central, né? Agora, a regulação é uma coisa ativa, ela vai mudando e ela vai se adaptando. E quando a gente olha exatamente para esse campo da mudança, que é a interação com o meio ambiente, com a sociedade, enfim, criar mecanismos de governança para lidar com esse ambiente, a regulação tem que acompanhar.
Então, queria te ouvir um pouco, claro, lembrando que a gente está falando aqui de finanças sustentáveis, né? Sobre isso. Não vamos para outras áreas. Queria te ouvir um pouco sobre o quadro da regulação hoje no Brasil. Bacana. Bom, acho que é um processo dinâmico, né? Você falou, tem o papel do regulador, mas o mercado também vai, né, agindo. Eu entendo que tem o grande papel aí dos players de mercado, os bancos privados, os bancos públicos, as gestoras de fundos, de inovarem, né, de olharem referências internacionais, mercados mais maduros, que já estão olhando para sustentabilidade como uma oportunidade de negócio e também aperfeiçoando as práticas de gestão de risco, né? Porque é isso, um risco social, um risco climático, ambiental, é um risco financeiro, né? Então, é normal que o setor empresarial, o setor financeiro, haja até numa velocidade mais rápida do que o regulador, né? Mas tem um outro ponto. Vai pautando o outro, né? Vai pautando o outro, porque também é necessário, eu vejo que o regulador ele pode desempenhar um papel de harmonizar, de colocar regras mínimas, né, no mesmo jogo. Então a gente vai ter sempre empresas líderes, desde as grandes instituições, mas até fintechs, mais inovação, muita inovação, e alguns outros vão ficar para trás, e por isso o papel do regulador é importante, para colocar todo mundo no mesmo nível. Aí o papel do Banco Central nos últimos anos, trazendo para a regulação uma modernização com relação aos requisitos dos bancos melhor gerirem seus riscos sociais, ambientais e climáticos, é algo fundamental. Ah, legal. Queria te ouvir um pouco, Guilherme, sobre a maturidade do mercado brasileiro. Há uma discussão muito grande hoje, até pelo perfil, sempre lembrando que quando a gente faz podcast fica para sempre, né? Então já datamos aqui, estamos em junho de 2023. Então, estamos no momento em que o governo do Lula busca uma atuação mais forte do BNDES. Então, tem a discussão mais para a política, mas tem a discussão também super válida de um banco de fomento, de alguma forma participar desse processo, incentivar esse processo. Como é que você enxerga essa diferença? Nós falamos aqui de mercado de capitais, né, privado, e agora queria te ouvir um pouco sobre o papel de um BNDES no Brasil. Legal. Bom, eu vejo dois grandes papéis, não? Focado ali no mais tradicional, que é a concessão de crédito ao investimento, que o BNDES pode fazer, e outros bancos públicos também, né, podem fazer em projetos mais sustentáveis, então investimento em agricultura sustentável, energia renovável, saneamento, resíduos, todas essas agendas elas são importantes para a sociedade, então faz sentido que um banco público tenha também um apreço em desenvolver ali soluções financeiras para corrigir, às vezes, uma falha de mercado. O mercado ainda não está precificando de maneira adequada a oportunidade, né, e a necessidade de direcionar capital para essas atividades. Eu acho que esse é um papel. Mas eu acho que tem um outro papel que eu diria que é um papel mais indutor, né? Mais de motor. E que não é um motor financeiro, não é concedendo capital, mas influenciando o setor como um todo, né? Então o BNDES tem um acúmulo muito grande ali de conhecimento técnico em vários temas de sustentabilidade. A missão dele é contribuir para o desenvolvimento sustentável, né? Você falou, é um banco de fomento, então tem esse papel de fomentar, induzir que outros players de mercado, né, outras instituições financeiras também sigam boas práticas na concessão de crédito, né? O BNDES trabalha muitas vezes em parceria com gestoras de recursos, com bancos repassadores. Então esse papel indutor, os sinais que o BNDES pode dar, também são importantes nessa agenda de amadurecimento do ESG. Boa. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado consumidor, porque nós estamos vivendo isso hoje, né? Não é mais uma questão de expectativa, que faz parte também da leitura sobre o risco das finanças sustentáveis, né? Já começa a haver um movimento fortíssimo, como na Europa, por exemplo, de recusa ao consumo de produtos que não tenham, né, uma ligação muito forte, uma premissa muito forte ligada à sustentabilidade. E aí, queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim, no caso dos bancos, esse olhar também é válido? Claro, é como a gente estava falando, né? Os produtores rurais, as empresas, eles vão precisar de capital, né? Esse capital pode vir, muitas vezes, do próprio produtor rural, da sua atividade de vender, ganhar receita e reinvestir, mas parte desse capital vem do setor bancário,
tá? Então a gente tem uma mudança, algumas tendências, né? Mudanças de preferências de consumo, questões de exportação, como você trouxe, que vão afetar o produtor rural. Isso é dado, né? Não é só o clima que está mudando, mas as preferências do consumidor. A barra mudou, né? A régua subiu. A régua subiu. E aqueles que não se adequarem a essas boas práticas, eles vão estar expostos a um risco de barreiras de mercado, redução de receita. Isso pensando no produtor rural. Como é um risco para o produtor rural, pode ser um risco para quem concede o crédito também, né? Da mesma forma que um produtor rural que não está considerando de maneira adequada os riscos de biodiversidade, os riscos climáticos, ele pode sofrer com isso porque ele depende muito de recursos naturais. Então é natural que os bancos, e eles já fazem isso há algum tempo, e estão sofisticando, melhorando, né, eles analisem se aquele crédito vai para um produtor rural com boas práticas ou não, né? Então, até o Plano Safra, que acabou de ser, né, 23, 24, acabou de ser anunciado, já sinaliza, né, um incentivo para aqueles produtores rurais que tenham boas práticas. Isso é ótimo, porque vai ser bom para a sociedade, para o meio ambiente, porque a gente está falando em maior proteção do meio ambiente, para mitigação das mudanças climáticas, de certa forma, e também vai ser bom para os bancos, porque vão estar concedendo crédito para um produtor rural que tem melhores práticas, está mais preparado para esses desafios, né? E bom para o próprio produtor rural, porque, como você falou, ele vai estar menos exposto aí a barreiras, né? A recusa, redução de mercados. Então, ali tem sociedade, né? Bancos e produtor rural ganhando quando eles passam a aderir a essas práticas. Tudo junto e misturado, não tem como ficar fora dessa cadeia. Agora, falando de setores, você citou o agro, tem um outro setor que também está muito, chama bastante atenção e a gente já correlaciona rapidamente, que é o de energia limpa. Quais outros setores, os bancos, por exemplo, já atuam fortemente no agro ou na energia, em ambos? Quais outros setores têm oportunidade para seguir com a cartela das finanças sustentáveis? Bom, até nesse mercado que a gente falou dos títulos de dívida, os 200 bi, ali principalmente é o setor de energia renovável e papel e celulose, né? Setor florestal, tá? Mas a gente vê um crescimento muito conectado a necessidade que o Brasil tem de destravar algumas barreiras. Então, por exemplo, o setor de saneamento. A gente vê crescendo o setor de saneamento porque resolve problemas sociais e problemas ambientais, né? Contaminação de água, rios. Então, e a gente tem uma lacuna enorme, né, de saneamento no Brasil. Então, esse é um setor que vem crescendo. O setor de transportes também, porque a gente tem a questão de carros, combustíveis fósseis, né, que emitem mais gases de efeito estufa, que ajudam o aquecimento global, versus a oportunidade de ter uma logística mais eficiente, que emite menos gases de efeito estufa. Não, mas a nossa economia ela é totalmente dependente da rodovia, né? Então, faz sentido. Então, assim, tem muita conexão com os desafios do Brasil, né? A agenda, o aumento de capital para alguns setores e temas no Brasil, relacionados às finanças sustentáveis, está muito conectado às nossas necessidades, né? Mas eu destacaria um outro ponto, que são alguns setores menos óbvios, né? Então, mineração, siderurgia, metalurgia, esses são setores que tipicamente têm uma produção com grandes impactos negativos sobre o meio ambiente. Isso é dado, né? A natureza é poluidora, né? Exato, mas eles podem ter práticas mais sustentáveis e eles são setores essenciais. A gente não pode abrir mão de trabalhar com eles, de investir, né? Os bancos vêm trabalhando nisso, gestoras de recursos também. E, nesse sentido, o setor financeiro pode ser um parceiro, disponibilizar capital e soluções financeiras para que essas empresas tenham metas de sustentabilidade, tornar a produção mais limpa, mais sustentável. Então, esses também são setores que podem ser ganhadores de mais capital na agenda de finanças sustentáveis. Muito legal. Essa adesão faz todo sentido. Guilherme, a gente está quase acabando aqui, mas eu preciso te ouvir sobre a decisão da FEBRABAN, que tinha antes como uma adesão voluntária à Força Tarefa para a Divulgação Financeira relacionada ao clima, né? Que é aquela
TCFD, que é a sigla em inglês. E a Febraban tomou a decisão, então. O que era voluntário passou a ser uma referência. Como é que essa decisão influenciou o mercado? Você trouxe no início, né, uma sigla, né, mais uma sigla na sopa de letrinhas aí do ESG, das finanças sustentáveis, né, que é essa TCFD, conjunto de recomendações para tentar tangibilizar e tornar um pouco mais claro quais são os riscos climáticos para decisões financeiras. É basicamente isso. Surgiu de maneira voluntária lá em 2017, essas recomendações, em junho, né? Então está até fazendo aniversário hoje na data aqui da nossa gravação, de maneira voluntária no início. Em 2018, um ano depois, a Febraban começou um trabalho de entender junto aos bancos como desenvolver essa agenda, como trazer para o dia a dia, para os processos, para a cultura, para a governança, para a estratégia do setor bancário, essas recomendações. Então, ainda de maneira voluntária, um trabalho que lá no início muita gente ainda não conhecia, o TCFD, a TCFD, e hoje já faz parte da regulação. O setor bancário, o Banco Central, que a gente comentou, ele se inspirou nas recomendações da TCFD para poder publicar atualizar as normas. Então, os bancos que começaram a trabalhar em 2018, 2019 nessa agenda, já tinham parte do dever de casa feito bem encaminhado, né? Então, todo esse trabalho que a gente na NINT também teve a oportunidade de apoiar, hoje traz esses frutos, né? E também permite que os bancos percebam a agenda climática como uma oportunidade de negócio, porque no final é isso que vai ajudar a gente ter cada vez mais instituições engajadas nessa agenda. Aí você tocou um ponto importante para falar da diferença entre o que é uma oportunidade de negócio e o que é uma mudança de processo e de cultura que vai afetar o negócio e o futuro do negócio. Acho que é isso, é uma relação dinâmica ali, né? Então, claro que às vezes... E é um processo, né? Não tem que desassociar. Retroalimenta, né? Claro que vai ter o regulador, vai ter às vezes o consumidor, como a gente tratou hoje aqui, vai ter a pressão de algum investidor pressionando uma instituição a melhorar suas práticas, uma instituição bancária a revisar seus processos de consideração de riscos sociais, ambientais e climáticos, né? Trazer um olhar de sustentabilidade. Claro que vai ter isso, mas a mudança, de fato, ela ganha força quando os tomadores de decisão, as lideranças dessas instituições percebem que é necessário isso por uma questão de melhorar suas carteiras de crédito, a qualidade, né? E também poder aumentar as carteiras, as oportunidades de negócio, gerar mais receita, atender mais setores, ser visto como um parceiro das empresas. Então, isso vai requerendo alguns ajustes de processos, né, como a gente falou, avaliar de maneira socioambiental quando um cliente quer solicitar um crédito. Isso os bancos fazem há bastante tempo e vêm aperfeiçoando, né? Negar, talvez, investimento a alguns setores e clientes que não têm boas práticas, ser parceiro para que outros clientes consigam melhorar suas práticas, aqueles que estão engajados, e isso tudo gerando oportunidade de negócio, a instituição financeira vendo que isso é positivo para ela também em geração de receita, lucratividade, né? Então, esse processo vai se realimentando e pode acelerar as finanças sustentáveis. Eu lembrei daquele ditado, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, que tem um fundamento moral, mas que na verdade vale isso, né? Você vai fazer negócio com uma empresa que não quer adotar práticas sustentáveis, né? É uma boa indagação. Guilherme, para a gente fechar, o que você enxerga como maior desafio para os bancos, você que está muito próximo do setor, para fazer essa mudança de cultura? A gente tem dois pontos principais, né? Primeiro é, de fato, entender que tem algum custo da mudança, né? Qualquer mudança carrega um custo, né? De você revisar seus processos, solicitar novas informações para os clientes, incorporar na sua estratégia de longo prazo elementos climáticos, sociais, ambientais. E esse custo está muito relacionado ao fato de que a gente tem padrões de sustentabilidade, de finanças sustentáveis, que são relativamente novos, né? Então, a gente está falando aí de uma evolução de 15, 20 anos. É diferente de padrões de contabilidade, os padrões de finanças mais comuns, né? Mas ele já vem existindo. A gente está vendo uma harmonização, reguladores entrando nessa agenda, né? Mas ainda tem ali certo
certa confusão, porque muitas vezes os conceitos são novos, né? São recentes. Então, isso é parte do custo de mudança, né? Revisar processos olhando novas referências. E aí, o segundo elemento é o que na pergunta mesmo você trouxe, né? Que é da cultura, incorporar isso na cultura, né? Então, entender que, de fato, no core business de concessão de crédito, de investimento, faz sentido para o negócio considerar questões sociais, ambientais e climáticas, né? Quando isso fizer parte da cultura, a gente consegue acelerar de maneira mais rápida. Hoje, algumas instituições já estão com isso mais claro e estão tirando proveito disso, enquanto outras ainda têm esse desafio maior, né? Então, eu diria que essas são as duas grandes pontas da gente acelerar para aumentar a agenda de finanças sustentáveis no país. E um acelera o outro, né? Guilherme, muito obrigada, adorei a conversa. Foi um prazer, Thaís. Que bom. Obrigado. Vou ficando por aqui. Estamos aqui falando do estúdio da Febraban Tech Trends de 2023. Obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha aproveitado dessa aula que o Guilherme deu aqui para a gente sobre finanças sustentáveis. E plante essa sementinha na sua cabeça também, porque vale para todos nós. Até a próxima.